Oi, turma! Tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Roberto e estaremos juntos na condução da disciplina Plano Diretor. É um prazer tê-los mais uma vez como cursistas. Saliento mais uma vez a importância da participação de todos nos nossos fóruns de discussão e também nas atividades propostas. Teremos por missão, na aula de hoje, analisarmos alguns aspectos da urbanização mundial. Também discutiremos sobre a urbanização brasileira. Ainda teceremos alguns comentários sobre o meio ambiente e a degradação ambiental. E, por fim, entenderemos o que é desenvolvimento sustentável. Então, vamos aos estudos? O que é uma cidade? Hoje no Brasil, somos mais de 207 milhões de habitantes. Segundo dados do IBGE, do Censo Demográfico de 2010, onde havia no Brasil cerca de 190 milhões de habitantes, mais de 84% viviam em cidades. É possível que hoje esta porcentagem esteja ainda maior. Certamente, não é fácil defini-la. Um dos mais importantes geógrafos, o francês Pierre Georges, afirma que é quase impossível definir o que é a cidade. Isso porque as cidades não são iguais no mundo todo. Podem ser pequenas, médias ou grandes, populosas ou não, densamente ou fracamente povoadas, dotadas ou não de infraestrutura adequada à demanda populacional. Enfim, cada uma revela a história de seu povo e as relações sociais, políticas, econômicas e culturais que nela se processam. Assim sendo, nós podemos dizer que o conceito de cidade varia muito de um país para outro. Em alguns, ela é definida como qualquer aglomeração com mais de 20 mil habitantes. Em outros, como toda aglomeração com infraestrutura urbana e população dedicada às atividades industriais ou de serviços. No Brasil, segundo o IBGE, qualquer núcleo urbanizado que possua sede administrativa situada no perímetro urbano pode ser classificado como cidade. Mas quando, onde e por que surgiram as cidades? A história nos mostra que as primeiras cidades surgiram na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Sua existência está relacionada à necessidade humana de organização em torno de um bem comum, a produção e troca de produtos e serviços e a manifestação cultural. A maioria das cidades foram construídas de forma espontânea, ou seja, o seu desenvolvimento não foi planejado. Quando uma cidade surge a partir da intencionalidade governamental, dizemos que ela foi planejada, como é o caso de Brasília, no Distrito Federal, aqui no Brasil, que foi planejada antes de ser, de fato, construída. Independente de sua função, as cidades não param de crescer. Cada vez mais ocorre o aumento da população urbana em relação à população rural. O planeta é hoje considerado urbanizado. Uma das causas mais frequentes e comuns do processo de urbanização manifesta-se devido ao êxodo rural, concomitantemente às mudanças econômicas resultantes dos avanços técnico-científicos e às transformações sociais geradoras de uma nova identidade cultural. Segundo o relatório do Desenvolvimento Humano de 2003, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a taxa de urbanização mundial, ou seja, o percentual dos habitantes da zona urbana sobre o total da população do planeta, seria de 38% em 1975, 48% em 2001
e cerca de 55% na atualidade. A perspectiva que ultrapasse os 60% em 2030. Para fins de reflexão, cumpre destacar que, ao final do século XVIII, durante a primeira Revolução Industrial, essa taxa não ultrapassava os 3%. Em pouco mais de 250 anos, a taxa de urbanização cresceu mais de 15 vezes. Muitos estudiosos associam esse rápido crescimento populacional das áreas urbanas com a industrialização. No entanto, é preciso cautela ao analisar esta relação. É bem verdade que a urbanização ela foi acelerada com a industrialização, notadamente quanto à geração de empregos nos setores secundário e também terciário. Contudo, é preciso lembrar que o processo industrial não foi o único fator determinante desse processo. Até meados do século XIX, não existia nenhum país urbano no mundo. A Inglaterra, pioneira na industrialização, foi o primeiro país a conhecer a urbanização. Desde então, os índices de urbanização não param de crescer. É crescente o número de países considerados urbanizados. Nos países ricos e nos países ditos emergentes, as taxas de urbanização parecem estar estabilizando-se, enquanto que nos países mais pobres ela ainda é crescente. Nos ricos, principalmente na Europa, a urbanização aconteceu durante o século XIX, acelerando na transição para o século XX. Nos países pobres da América Latina, Ásia e África, a urbanização ocorreu somente após meados do século passado. Caso nossa análise fosse restrita a esses casos, certamente concluiríamos que a urbanização resultou exclusivamente da industrialização, ou seja, que as transformações sofridas pela cidade foram provocadas unicamente pela indústria. No entanto, não podemos esquecer que existem países industrializados que não são urbanos, como é o caso da China e da Índia, e países urbanos que não são industrializados. A China, uma das maiores economias do mundo, segundo o relatório de desenvolvimento mundial de 2007, continua sendo um país rural, com uma taxa de urbanização ainda média, se comparada a outros países industrializados, ou seja, é um país industrializado, mas não é totalmente urbano. Ocorre também o contrário. Países urbanos, como o Kuwait, o Líbano, a Arábia Saudita, que não são industrializados. Portanto, a industrialização não foi o único fator determinante da urbanização. Entre os outros fatores, destacam-se o crescimento do setor de serviços no meio urbano, que funciona como um fator atrativo, e as precárias condições de vida no meio rural, associadas à mecanização da agropecuária, que age como um fator repulsivo. Os fatores atrativos predominaram nos países ricos. A industrialização europeia, por exemplo, foi acompanhada pela geração de empregos e renda, tanto no setor industrial como no setor de serviços. Os fatores repulsivos marcaram as urbanizações dos países pobres. As desfavoráveis condições de vida no campo, como baixos salários, desigualdade da distribuição de terras e uso de máquinas agrícolas, intensificaram o êxodo rural. Os núcleos urbanos não estavam adequadamente preparados para atender às necessidades de sua crescente população. As cidades cresceram rapidamente, assim como também os seus problemas. A urbanização brasileira. Durante séculos, o Brasil foi um país agrário. Segundo Milton Santos, as vilas e as pequenas cidades surgidas nos séculos XVIII e XIX não foram suficientes para caracterizar o país como urbano. Naquele período, a população urbana permaneceu
estável, representando de 6 a 8% do total em consequência do predomínio do trabalho no setor primário. Foi somente no início do século XX, diante das transformações estruturais pelas quais passava a sociedade e a economia brasileira, que o nosso país iniciou o seu processo de urbanização. A nascente industrialização da década de 1930 foi um fator preponderante para acelerar o processo urbano experimentado inicialmente por São Paulo e posteriormente estendendo-se por todo o território brasileiro. Este gráfico nos mostra a situação da população urbana e rural do Brasil segundo os censos do IBGE, a partir de 1940. Podemos verificar que, em 1940, a taxa de brasileiros vivendo na zona urbana era de apenas 31%, contra 69% de moradores da zona rural. Com o passar do tempo, verifica-se uma inversão dessas taxas. Na década de 1970, o Brasil já era considerado um país urbano, ou seja, mais da metade de sua população residia nas cidades. Já em 2010, cerca de 84% vivem ou viviam na área urbana, ficando apenas 16% no meio rural. Essa mudança na distribuição da população brasileira entre a zona rural e a urbana está diretamente relacionada ao êxodo rural. Somente em 1960 e 1980, os migrantes rurais foram responsáveis pelo aumento em 53% da população urbana. Lembrem-se, a população absoluta, ou seja, total de um país, estado, município, cresce a partir de duas taxas. A taxa de crescimento natural, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e a taxa de migração, que é a diferença entre o número de emigrantes, ou seja, aqueles que saem, e imigrantes, aqueles que entram ou chegam. O intenso êxodo rural foi principalmente um reflexo da mecanização do campo. Porém, não podemos esquecer-nos do fascínio que a modernização da cidade exerce sobre o migrante. De um lado, a forte concentração fundiária agiu como um fator repulsivo sobre a população rural, que se viu substituída por máquinas agrícolas. Por outro, a modernização da sociedade urbana, promovida pela industrialização, passou a exercer forte atração sobre o homem do campo, que viu na cidade uma alternativa para melhorar sua qualidade de vida. Desta maneira, se intensificou a migração campo-cidade. O ritmo da transferência da população rural para a zona urbana foi mais acelerado que o ritmo de geração de empregos, da ampliação de serviços públicos e da realização de obras de infraestrutura que fossem capazes de atender adequadamente a crescente população da cidade. As cidades brasileiras passaram a retratar as desigualdades econômicas e sociais presentes em seu território, como a ocupação de áreas ambientalmente frágeis em contraposição aos bairros residenciais formados por condomínios de alto padrão. Passaram a conviver no mesmo espaço geográfico dois grupos distintos: uma minoria privilegiada, habitando áreas dotadas de total infraestrutura, e uma maioria excluída, convivendo em situação urbanística precária. A definição desse padrão de ocupação do solo sempre esteve baseada nos investimentos dos mercados imobiliários da classe média e alta. As melhores áreas da cidade são ocupadas por essas classes, enquanto que as piores ficam reservadas aí à classe mais baixa da sociedade. Dessa maneira, muitos brasileiros vivem segregados espacialmente, residindo em
submoradias como as favelas. Em 2010, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, 6% da população do país morava em favelas ou similares. Os domicílios se concentravam na região sudeste, 49,8%, com destaque para o estado de São Paulo, que congregava 23,2% dos domicílios do país. E o estado do Rio de Janeiro, com 19,1%. Os estados da região Nordeste tinham 28,7% do total, sendo 9,4% na Bahia e 7,9% em Pernambuco. Já a região Norte reunia 14,4%, sendo 10,1% no estado do Pará, nas regiões Sul, 5,3% e no Centro-Oeste, 1,8%, onde a ocorrência aí era menor. No conjunto das unidades da federação, foram identificados 6.329 aglomerados em 323 municípios. Na região Norte, eram 48 municípios, sendo a grande maioria no interior dos estados do Amazonas, do Pará e do Amapá. Nessa região, em grande parte dos municípios, as favelas ou similares se formaram em áreas ribeirinhas, sujeitas a inundações periódicas. Já na região Nordeste, os 70 municípios com aglomerados se concentram nas regiões metropolitanas, 52 municípios. A região Sudeste agrupava quase a metade dos municípios do país com favelas, 145 municípios, sendo um pouco mais da metade nas regiões metropolitanas, 75 municípios e o restante em municípios do interior dos estados. Em menor escala, a região Sul apresentou padrões semelhantes à região Sudeste, 51 municípios, dos quais 38 em regiões metropolitanas. Na região Centro-Oeste, havia somente 9 municípios, 8 em regiões metropolitanas ou na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Esse é o resultado da expansão urbana desordenada e injusta, delineada nas últimas décadas do século XX, aí no nosso país, no Brasil. Aos problemas sociais associam-se os problemas ambientais urbanos, como enchentes, deslizamentos de encostas, poluição de mananciais, poluição do ar, entre outros, gerando uma verdadeira desordem urbana. Nesse contexto, o desenvolvimento urbano tornou-se um grande desafio para a administração pública e uma enorme preocupação para a sociedade, remetendo-nos a um importante questionamento: como enfrentar a desordem urbana? A resposta para esta questão é o que os planejadores e gerenciadores das cidades buscam há muitas décadas. A solução está na construção de uma cidade democrática e sustentável, na qual todos tenham acesso igualitário aos benefícios que ela possa oferecer. O primeiro passo nesse sentido deve ser a construção de um planejamento territorial do município, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Para entendermos como proceder na construção sustentável da cidade, é indispensável compreendermos alguns temas como meio ambiente e degradação ambiental, desenvolvimento sustentável e também qualidade de vida. Então, o que é o meio ambiente? Sabemos que os problemas ambientais sempre existiram, porém, com intensidade e magnitude variadas ao longo da história humana. O fato é que, com o crescimento populacional, eles se agravaram. Quanto maior o número de habitantes no planeta, maior é a pressão sobre o meio ambiente e, consequentemente, maior é sua degradação. Quando se fala em meio ambiente, é muito comum algumas pessoas associarem este conceito apenas aos elementos da natureza. No entanto, natureza e meio ambiente não são termos sinônimos.
O conceito de meio ambiente evoluiu muito no decorrer dos tempos. Segundo Watanabe, a priori, foi considerado apenas sob seus aspectos biológicos e físicos, passando a uma concepção mais ampla em que o essencial passou a ser a interação entre os aspectos naturais e os aspectos sociais. Segundo Sachs, o meio ambiente é formado por 3 subconjuntos que interagem entre si. Primeiro, a natureza, depois, a técnica e, por fim, a sociedade. Para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, o meio ambiente é o conjunto de elementos naturais e sociais que interagem, provocando alterações no espaço e no tempo. Outro conceito de meio ambiente, considerado de grande importância, constituído na Conferência de Tbilisi, Geórgia, em 1977, considera o meio ambiente como o conjunto de sistemas naturais e sociais em que vivem o homem e os demais organismos e de onde obtém sua subsistência. Podemos perceber que estes conceitos, além de englobarem a interação entre os aspectos naturais e humanos, destacaram a importância da natureza para a perpetuação das espécies, tanto animais e vegetais, como da espécie humana. Contudo, podemos perceber que existe uma parcela da humanidade que não está plenamente consciente da necessidade de preservação e conservação do meio ambiente. Desmata, polui e degrada, demonstrando que não se sente inserido ao meio ou no meio ambiente. Continua agindo como se fosse superior à natureza, como se ela existisse para satisfazer somente os seus desejos e não as suas necessidades. Essa dinâmica de interação sociedade e natureza evidenciou a necessidade urgente da conscientização ambiental da sociedade, pois somente sentindo-se assim poderá agir de forma participativa para que a transformação do espaço se dê de forma equilibrada ecologicamente e justa socialmente. Assim sendo, entendemos que os estudos dos problemas ambientais devem considerar as inter-relações entre o meio natural e o meio social. Os problemas ambientais começaram a ser sentidos com mais intensidade a partir do momento que ocorreu a transformação dos ecossistemas naturais em ecossistemas humanos. Este fato não é recente. Podemos constatar que a humanidade vem interferindo no meio natural desde as eras mais primitivas de sua existência. Quando nós analisamos a evolução histórica das relações sociedade e natureza, nós percebemos que, durante os estágios do pastoreio e da caça-coletora, não havia degradação ambiental. O homem, ao se sentir integrado à natureza, não tinha a intenção e nem meios para explorá-la, acima aí da sua capacidade de regeneração. O processo de degradação ambiental teve início com o surgimento da agricultura. A partir desse momento, o homem sacrificou a paisagem natural para cultivar alimentos necessários à sua sobrevivência. Contudo, a mudança mais significativa no meio natural ocorreu com a industrialização. Não só a paisagem natural cedeu lugar às indústrias e à urbanização, como todo o meio ambiente passou a ser alterado. A exploração dos recursos naturais acentuou-se para suprir a demanda de bens e produtos destinados a uma população que não parou de crescer e exigir melhores padrões de vida. As alterações sofridas pelo solo, o ar e a água trouxeram aí implicações diretas à saúde humana. A poluição do ar, por exemplo, passou a ser sentida por grande parte dos habitantes das cidades que se tornaram vítimas de doenças respiratórias como a asma, a bronquite e tantas outras doenças. Embora esses problemas estivessem constatados, a lógica capitalista determinava que
o crescimento econômico não deveria ser freado, sendo assim necessário produzir cada vez mais para suprir a crescente demanda. Dentro da visão capitalista de mundo, o meio ambiente foi explorado até se perceber que o ritmo da exploração dos recursos naturais estava acelerado demais se comparado ao ritmo de sua regeneração. Esse descompasso entre a exploração e a regeneração resultou na problemática ambiental. A problemática ambiental ela pode ser entendida como resultante da contradição fundamental que se estabeleceu entre o modelo de desenvolvimento adotado pelo capitalismo, notadamente após a Revolução Industrial, e a sustentação desse tipo de desenvolvimento pelos ecossistemas naturais. Segundo Santos, dessa maneira, a sociedade contemporânea tem sido a maior responsável pelos problemas causados ao ecossistema mundial, ao exigir melhores padrões de vida com uso de tecnologias mais baratas, mesmo que isso gere a degradação ambiental. Essa complexa situação de degradação do meio ambiente, promovida pela sociedade, induz a reflexão sobre a urgência da adoção de um estilo de desenvolvimento econômico em moldes sustentáveis e da formação de cidadãos comprometidos com a questão ambiental. A sociedade, ela sempre esteve em contato direto com a natureza, fato que comprova a inter-relação das práticas sociais e ambientais. O resultado dessa relação nem sempre beneficiou o meio ambiente. Nas 3 últimas décadas do século XX, foi possível constatar o crescimento da problemática ambiental no cenário global, fruto do estilo de vida adotado principalmente dentro do sistema capitalista. Isso fez com que fossem estabelecidas novas reflexões sobre o estilo de desenvolvimento econômico adotado pelas nações ricas e também pobres. No início da década de 1970, foram apresentadas importantes abordagens sobre o desenvolvimento econômico ideal em eventos internacionais, como o Clube de Roma e a Conferência de Estocolmo, ambos em 1972. O Clube de Roma, ele defendeu a ideia de que o principal problema do futuro esgotamento dos recursos naturais era o aumento demográfico e, portanto, o crescimento econômico deveria ser desacelerado, chegando ao índice zero. Na Conferência de Estocolmo, a ideia de crescimento zero, apresentada lá pelo Clube de Roma, não foi considerada como a melhor alternativa para solucionar a problemática ambiental. Nessa conferência, a crítica esteve centrada no modo de vida contemporâneo, caracterizado pelo consumismo e pelo individualismo. Esses 2 eventos marcaram o início das discussões em torno de um novo modelo de desenvolvimento econômico, ecologicamente mais equilibrado e socialmente mais justo. Estava aí traçando o caminho rumo ao desenvolvimento sustentável. Foi, portanto, a partir da década de 1970 que a ideia de desenvolvimento sustentável ganhou notoriedade. Esse modelo de desenvolvimento foi primeiramente denominado de ecodesenvolvimento. Os princípios básicos desse conceito foram elaborados por Sartre, sendo eles a satisfação das necessidades básicas, a solidariedade com as gerações futuras, participação da população envolvida, preservação dos recursos naturais e meio ambiente em geral, elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas, programas de educação, defesa da separação dos países centrais e periféricos para garantir o desenvolvimento dos últimos. Esses princípios têm como pressuposto a existência da sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial
e cultural. A adoção dessas dimensões foi indicada como condição necessária para tornar compatíveis a qualidade de vida e a conservação ambiental. Apesar de muitos esforços, o novo modelo perdeu impulso no plano prático durante a década de 80, mas no plano teórico cresceu a produção a respeito do desenvolvimento sustentável. Segundo Jacob, nas décadas seguintes, o impacto da crise econômica aliada à necessidade de reflexão sobre a problemática ambiental contribuiu para que a questão do equilíbrio entre economia e natureza voltasse a ser pauta de grandes conferências intergovernamentais sobre meio ambiente e desenvolvimento. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas publicou em 1987 o relatório Brundtland, que retomou a ideia do desenvolvimento sustentável ao relacionar esse conceito a uma proposta de adequação do crescimento econômico aos requisitos ambientais. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, foram discutidas as estratégias para a promoção da sustentabilidade do planeta. A Agenda 21 foi indicada como a mais importante e adequada de todos. Trata-se de um documento elaborado em consenso por representantes de governos e de instituições da sociedade civil de 176 nações. Destaca conceitos como cooperação e parceria, educação e desenvolvimento individual, equidade e fortalecimento dos grupos socialmente vulneráveis, planejamento, desenvolvimento da capacidade institucional e informação. Esses conceitos revelam-se a base para a construção das agendas nacionais. Todavia, é imprescindível que se faça uma adaptação para os planos nacionais de modo que expresse as especificidades de cada país. Os municípios que implementaram suas agendas 21 devem respeitá-las durante o processo de elaboração do plano diretor, pois tanto um quanto o outro tem como foco, tem como objetivo uma estratégia de desenvolvimento. Uma mais aberta, que seria a Agenda 21, e outra mais fechada, que seria o plano diretor. Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento das cidades, em termos sustentáveis, implica no comprometimento com a questão ambiental, do desenvolvimento e ordenação da expansão urbana, do desenvolvimento econômico do município, da promoção da justiça social, do planejamento e da gestão democrática e participativa, do acesso à moradia sadia para todos, entre outras reivindicações. Os países pobres têm enfrentado dificuldades em impor regulamentos urbanísticos que conduzam as cidades à sustentabilidade. No Brasil, as maiores barreiras são inerente ao processo de urbanização acelerado e desordenado que induziu o descumprimento da legislação urbanística, resultando na contradição que se estabeleceu entre a cidade legal e a cidade ilegal. A construção da cidade sustentável, segundo Alva, pressupõe um conjunto de mudanças e depende da capacidade de reorganizar os espaços, gerir novas economias externas, eliminar as deseconomias de aglomerações, melhorar a qualidade de vida das populações e superar as desigualdades socioeconômicas, como condições para o crescimento econômico e não como sua consequência. Depende também da gestão correta dos recursos ambientais da cidade, pois a deterioração ambiental das cidades é consequência da interna exploração ou da intensa exploração de seus recursos, da não observância dos seus limites e da capacidade de suporte do ambiente às atividades urbanas. A busca por uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente saudável conduz ao esforço
de compreensão das novas dinâmicas do espaço urbano que facilitem a construção de políticas públicas articuladas que priorizem a qualidade de vida, a produtividade e a preservação e a inclusão. Contudo, o crescimento acelerado e desordenado das cidades foi acompanhado pelo surgimento de graves problemas, como escassez de recursos financeiros, falta de emprego, aumento do número dos sem-teto, de moradias precárias, da pobreza, das desigualdades sociais, da falta de segurança, dos elevados índices de criminalidade, da inadequação dos serviços e da infraestrutura e da falta de infraestrutura, da falta de saneamento básico, dos loteamentos clandestinos, do crescente congestionamento do tráfego, do aumento da poluição, a falta de áreas verdes, a degradação ambiental, ou seja, são muitos os problemas. No entanto, em qualquer cidade ou bairro, por mais pobre que seja, é possível melhorar a qualidade de vida da população. E essas melhorias, elas tendem a acontecer quando a sociedade se organiza e reivindica seus direitos, participando do processo de construção de uma cidade sustentável, ou seja, uma cidade que cumpra sua função social e siga os princípios da sustentabilidade. O desafio para a sustentabilidade das cidades brasileiras está na continuidade do inovador processo de gestão urbana ambiental iniciada aí com a Agenda 21 e também com o Plano Diretor. Bem, turma, chegamos aqui ao final de nossa primeira aula, tá? Não deixe de participar do fórum. Fiquem com Deus. Até a próxima.